Bom dia a todos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal novamente. Vamos continuar a nossa jornada da leitura da Bíblia em 365 dias. Hoje vamos fazer a leitura do 66º dia em Josué de 13 a 15. Vamos lá então? Bora lá. Josué capítulo 13. As terras ainda não conquistadas. Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: Você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada. Todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom, e os heveus, ao sul, além de toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano, para o leste. Desde Baal-Gaade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios. Eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés, as terras das tribos a leste do Jordão. Com a outra meia tribo, os rubenitas e os gaditas já receberam a sua herança do outro lado do Jordão, para o leste, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até a fronteira dos filhos de Amon, e Gileade, o território dos Jesuritas, a dos Maacatitas, todo o monte Hermon, a toda Bazã, até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que ficou do resto dos Refaíns, o qual Moisés derrotou e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas, nem os Maacatitas, pelo contrário, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. As heranças distribuídas por Moisés. Foi somente à tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, segundo suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale e todo o planalto de Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibon, Bamote Baal e Bet Baal Meon, Jaza, Quemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zeret Saar, no monte do vale, Bet Peor, as encostas do monte Pisga e Bet Gesimote, e todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra, além de outros que foram mortos. Os filhos de Israel também mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades das suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabá, desde Esbom até Ramate Mispa e Betonim, e desde Maanaim até o limite de Debir, e no vale Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom,
mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar Quinerete, e do outro lado do Jordão, na direção do leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés também deu a herança à meia tribo de Manassés, segundo suas famílias. O seu território começava em Manaim e incluía todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Asterote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó para o leste. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. Capítulo 14. A divisão da terra de Canaã. São estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés a respeito das 9 tribos e meia. Porque as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos. Em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. As heranças das 9 tribos e meia, a herança de Judá. Capítulo 15.
ponto sobe pelo vale do Ben-Hinom do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. E este limite sobe até o alto do monte que está diante do vale de Hinom, para o leste, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então o limite vai desde o alto do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte Efron. Este limite ainda até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Então o limite dá a volta desde Baalá para o oeste, até o monte Seir, passa ao lado do monte Jearim do lado norte, isto é, Quesaron, e, descendo a Bet-Semes, passa por Timna. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom, para o norte, e indo a Siqueron, passa o monte de Baalá, saindo de Jabneu para terminar no mar. O limite do lado oeste é o Mar Grande e as suas imediações. Estes são os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Calebe conquista Hebrom. Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali Calebe expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então Calebe avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriat Sefer. Calebe disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otniel, filho de Kenaz, filho de Calebe, irmão de Calebe. E Calebe lhe deu a sua filha, Axa, por mulher. Esta, quando foi morar com Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, as cidades de Judá. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades do extremo sul da tribo dos filhos de Judá, na direção do território de Edom. Estas eram estas: Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zife, Telém, Bealote, Hazor Adata, Kiriote, Esrom, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Ezem, Eutolade, Quesil, Orma, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com as suas aldeias. Na Cefelá, as cidades eram Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saarim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Zenã, Adasa, Midgal-Gade, Dileã, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabon, Laamás, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Libna, Eter, Azã, Ifta, Asná, Nezib, Keila, Aquzibe e Maressa, ao todo 9 cidades com as suas aldeias. Ecrom com as suas vilas e aldeias.
desde Ecrom até o mar, todas as que estão do lado de Asdod, com as suas aldeias. Asdod e as suas vilas e aldeias. Gaza, as suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o mar grande com as suas imediações. Na região montanhosa, as cidades eram Samir, Jatir Socó, Daná, Kiriat-Sana, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades com as suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapuá, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, que é Hebron, Ezior. Ao todo, 9 cidades com as suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina, ao todo 10 cidades com as suas aldeias. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eutecom, ao todo 6 cidades com as suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim e Rabá, ao todo 2 cidades com suas aldeias. No deserto, as cidades eram Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibsã, cidade do Sal, e En-Gede. Em todo, 6 cidades com suas aldeias. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus, que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Terminamos então mais um dia. Tenham todos um ótimo dia, abençoado em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Senhor, Deus da promessa, hoje nos unimos com o teu povo para te louvar por tua fidelidade imutável. Mesmo quando o tempo passa, mesmo quando os anos avançam, sabemos que aquilo que o Senhor prometeu se cumprirá em nossas vidas. Ó Pai, dá-nos o espírito de Caleb, renova em nós a coragem, a ousadia e a fé que não desiste. Que o nosso coração permaneça firme, acreditando que as promessas feitas por ti ainda são válidas. Mesmo que os nossos olhos a espera pareça longa, Senhor, desperta-nos para lutar com nossas heranças espirituais. Que não nos acomodemos diante das dificuldades, mas que avancemos com fé, expulsando gigantes, derrubando fortalezas pelo teu poder. Pai, que a nossa história também seja marcada por perseverança, para que, como Caleb, possamos declarar com ousadia: e estou tão forte hoje quanto no dia em que o Senhor me fez a promessa. Glorificamos o teu nome, Senhor Jesus, pois sabemos que és o Deus que começa e termina obras feitas. Lhe agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.